As sementes da discórdia foram plantadas com a história de Corá e suas queixas. Corá, um levita, era descendente de Coate, uma linhagem escolhida por Deus para o serviço sagrado. Corá era um levita, descendente de Coate, escolhido por Deus para o serviço sagrado. Ele ocupava uma posição de destaque entre os levitas. No entanto, apesar de suas bênçãos e responsabilidades, Corá se tornou descontente com sua situação. Ele começou a questionar a liderança de Moisés e o sacerdócio de Arão, sentindo que merecia mais. Ele questionou a liderança de Moisés e desafiou o sacerdócio de Arão. Corá desejava mais poder e autoridade, acreditando que ele e seus seguidores também tinham direito a essas posições. Ele desejava mais poder e autoridade. A insatisfação de Corá cresceu, alimentada por sua ambição e inveja. E ele reuniu outros que compartilhavam de suas queixas. Juntos, eles formaram um grupo de rebeldes, todos descontentes com sua sorte e desejando mudanças. Eles estavam infelizes com sua sorte. As sementes da rebelião foram semeadas, fermentando nos corações dos descontentes. Corá e seus seguidores começaram a conspirar, planejando um desafio direto à autoridade estabelecida. Um desafio aos líderes escolhidos por Deus estava se formando. A tensão aumentava, e a rebelião de Corá estava prestes a explodir, ameaçando a paz e a ordem da comunidade. As raízes da rebelião de Corá estavam profundamente arraigadas no orgulho e na inveja. Ele não conseguia aceitar a posição que Deus havia dado a Moisés e Arão. Ele acreditava que merecia mais, sentindo que Moisés e Arão receberam autoridade indevida. Corá via a liderança deles como uma afronta pessoal e uma injustiça. Ele questionou sua liderança e espalhou seu descontentamento, unindo outros à sua causa. Corá não estava sozinho. Ele conseguiu convencer muitos a se juntarem a ele, criando uma facção significativa. Ele até questionou a sabedoria de Deus e desafiou sua autoridade. Corá acreditava que todos deveriam ter o mesmo nível de poder e influência. A rebelião foi um desafio direto a Deus, que escolheu Moisés e Arão, dando-lhes a responsabilidade de liderar e estabelecer sua autoridade. Moisés e Arão foram escolhidos por sua fé e obediência. As ações de Corá foram uma rejeição ao plano de Deus, ameaçando a ordem e a unidade dos israelitas e minando o próprio fundamento de sua comunidade. A rebelião de Corá não foi apenas contra os líderes humanos, mas contra a própria vontade divina. Corá procurou outros que estavam insatisfeitos e apelou ao seu senso de direito. Ele prometeu a eles mais poder e reuniu 250 líderes, homens influentes com seguidores entre o povo. Eles se juntaram à rebelião de Corá. Os rebeldes apresentaram seu caso a Moisés e Arão, exigindo igualdade e questionando sua autoridade. Eles desafiaram seu direito de liderar. Moisés ficou desanimado, entristecido com a rebelião deles. Ele implorou que reconsiderassem e os lembrou da escolha de Deus. Corá e seus seguidores foram desafiadores, recusando-se a recuar. Eles estavam determinados a desafiar a liderança estabelecida e a questionar a autoridade de Moisés. Eles acusaram Moisés de exaltar a si mesmo, afirmando que ele se colocava acima do povo e que não era diferente deles. Moisés, em sua angústia, apelou a Deus, pedindo orientação e um sinal claro para provar a escolha divina e silenciar os rebeldes. Ele clamou por justiça e por uma demonstração do poder de Deus para reafirmar sua liderança. Deus respondeu ao apelo de Moisés de maneira poderosa e inconfundível. Ele instruiu Moisés a reunir o povo para que todos pudessem testemunhar o julgamento divino.
Deus mostraria seu julgamento e provaria seu poder de forma incontestável. O palco estava montado para um confronto dramático, onde a verdade seria revelada. O destino dos rebeldes estava em jogo, e a tensão era palpável entre o povo. A autoridade dos líderes escolhidos por Deus estava em jogo, e todos aguardavam ansiosamente pelo desfecho. A ira de Deus queimou contra os rebeldes. Ele ordenou que a terra se abrisse. Ele os engoliria inteiros. Ele demonstraria seu poder. A terra se abriu. Ela criou um abismo. Engoliu Corá e seus seguidores. Eles gritaram de terror. Os 250 líderes foram consumidos pelo fogo. Eles ofereceram incenso ao Senhor. Eles desafiaram sua autoridade. Eles enfrentaram seu julgamento rápido. A terra se fechou. Engoliu os rebeldes. Eles desapareceram sem deixar vestígios. Sua rebelião foi esmagada. O chão tremeu. A terra estremeceu. As pessoas assistiam com terror. Eles testemunharam o poder de Deus. A terra abriu sua boca. Engoliu os rebeldes inteiros. Seus bens desceram com eles. Suas tendas foram consumidas. O fogo do Senhor consumiu as ofertas. Consumiu os incensários. Demonstrou o descontentamento de Deus. Mostrou sua santidade. A terra se fechou novamente. Era como se nada tivesse acontecido. Apenas a memória da rebelião permaneceu. Serviu como um aviso. A rebelião havia terminado. Os rebeldes haviam partido. Seu destino foi um lembrete sério. A obediência a Deus era fundamental. Os israelitas estavam com medo. Eles haviam testemunhado o julgamento de Deus. Eles entenderam as consequências da rebelião. Eles juraram obedecer. Moisés lembrou o povo. Deus o havia escolhido. Ele havia escolhido Arão. Eles eram para liderar o povo. Eles deveriam ser respeitados. A rebelião de Corá ensinou uma lição valiosa. Mostrou a importância da obediência. Destacou os perigos do orgulho e do descontentamento. A rebelião de Corá nos ensina sobre obediência. Isso nos mostra as consequências da desobediência. Enfatiza a importância de nos submetermos a Deus. Deus é soberano. Ele tem um plano. Ele escolheu líderes. Somos chamados a nos submeter. Obediência não é opcional. Não é uma sugestão. É uma ordem. É essencial para nosso relacionamento com Deus. Quando obedecemos, mostramos respeito, mostramos confiança, mostramos amor. Nós nos alinhamos com a vontade de Deus. Deus estabelece autoridade. Ele nomeia líderes. Ele lhes dá responsabilidade. Ele espera que os respeitemos. Líderes não são perfeitos. Eles são humanos. Eles cometem erros. Mas eles merecem nosso respeito. Eles merecem nosso apoio. Respeito pela autoridade não é obediência cega. Não se trata de concordar com tudo. É sobre honrar o design de Deus. Quando respeitamos a autoridade, honramos a Deus, mantemos a ordem, promovemos a unidade, criamos uma sociedade saudável. A história de Corá é relevante hoje. Isso nos ensina sobre obediência. Isso nos mostra os perigos do orgulho e do descontentamento. Todos nós enfrentamos desafios. Podemos questionar a autoridade. Podemos ser tentados a nos rebelar. Mas devemos nos lembrar do destino de Corá. Devemos escolher a obediência. Devemos confiar no plano de Deus. Devemos respeitar seus líderes nomeados. Vamos aprender com o passado. Vamos evitar os erros de Corá. Vivamos vidas de obediência e humildade. A rebelião de Corá é um aviso. Isso nos lembra da importância da obediência. Isso nos ensina sobre as consequências do orgulho. Vamos escolher a humildade. Vamos nos submeter a Deus. Vamos respeitar seus líderes nomeados. Que possamos aprender com o passado.
que possamos viver em obediência, que possamos experimentar as bênçãos de Deus.